Estamos diante do maior salto tecnológico da Ferrari das últimas 3 décadas. Estamos diante da Ferrari com a maior quantidade de motores da história em um mesmo carro. 4. Jesus Cristo, o que é isso? Estamos diante da Ferrari mais complexa já produzida. 3 vezes mais módulos, processadores e telas. E estamos diante da Ferrari de rua mais potente do mundo. Essa daqui, por exemplo, tem mais de 1000 cavalos. 1000 cavalos? Calma, eu explico. E de acordo com as palavras da própria montadora, essa é a visão da Ferrari para o futuro do supercarro. E aí eu pergunto, esse futuro, ele é um futuro glorioso ou esse futuro é um futuro trágico? Nesse vídeo, vamos mergulhar nos detalhes e falar das modificações que a gente fez aqui nesta Scuderia Ferrari 90, a primeira Ferrari plug-in hybrid de rua já lançada e, de fato, um dos carros mais polêmicos dessa década. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos tão exclusivos como uma SF90 e não esquece de deixar a curtida aí para ajudar a gente a subir esse vídeo para cima dos 1000 cavalos, cliques, comentários. E vem com a gente. Então pensa num carro que está completamente descolado do que a Ferrari vem fazendo até então em toda a sua história. Quase todos os setores do carro mudou e até o próprio segmento. Aquele ferrarista clássico, que já tem Ferraris há muito tempo e já vem seguindo toda essa cronologia e essa evolução da marca, não parece ser o cliente final desse carro. Na verdade, existe uma grande dúvida aí no mercado. Isso porque tudo muda, tudo. E sem mais delongas, já vamos começar com essas mudanças pelo próprio design do carro, que é muito ousado. Começando na frente, a gente já vê que a SF90 já tem uma cara completamente diferente, né? Nós temos 2 decks, 2 asas aqui superiores, mas agora a asa está muito mais bicuda, muito mais pontuda, parece um mix de um formato de um boomerang com a cabeça de um tubarão-martelo. Aqui no meio da própria grade a gente vê essa entrada inspirada na 488 pista, que tinha uma conexão com a parte superior aqui da tampa do porta-malas, mas nesse caso não, ela só encontra radiadores lá embaixo. Aqui em cima a gente tem um segundo boomerang com uma espécie de grelha, mas ela é falsa. É apenas um item de design. E outra coisa que muda aqui na frente, acompanhando a própria linha da barbatana, aqui da cabeça do tubarão e martelo, é o conjunto óptico, que pela primeira vez a gente começa a ter um conjunto óptico que abandona aquela forma de L e entra com um sistema em formato de letra C, né? E aqui também se esconde uma nova tecnologia, que é a tecnologia de LEDs e matrix e faróis adaptativos, que é uma novidade aqui na SF90. Então aqui na frente a gente já não tem mais aquela cara clássica de Ferrari, porque as coisas mudaram. Mas aqui também na frente ainda a gente tem toda aquela aglomeração de diferentes componentes, formas, dutos e materiais que são típicos, né, desses modelos que inauguram coisas novas. Como, por exemplo, a gente tem aqui embaixo do farol um duto de captação de ar aqui, a aleta que vai sair aqui na caixa de roda dianteira. A gente vê aqui essa grade já bem mais inclinada, num formato hexagonal. Lá embaixo, diversos radiadores. E, senhores, existem diversos sistemas hidráulicos de água e fluidos circulando aqui nesse carro. A gente vai falar muito disso nesse vídeo. Mas ainda assim, aqui embaixo a gente tem um lip de carbono e a gente não consegue ver na parte inferior, no assoalho, mas existe todo um sistema de aletas que geram vórtices
e trabalham com todo esse fluxo aerodinâmico embaixo do carro para aumentar o downforce. No final são 3 coisas aqui criando essa força no eixo dianteiro e sugando o carro, empurrando o carro para baixo. Né? A asa superior, a asa frontal e a parte de baixo também, que também tem outras conexões aqui na parte lateral de saída. Enfim, muito complexo, muitos detalhes que às vezes passam até desapercebidos. Como, por exemplo, esse próprio buraco que tem aqui na frente. Ainda aqui na frente, abrindo a tampa do menor porta-malas que eu já vi num supercarro, a gente abre essa parte da dianteira e aí tá aí, ó. Esse é o espaço que você tem ao comprar uma SF90 e esse é o único espaço no carro que você tem para guardar alguma coisa e vai ter que ser assim um prato de pavê, uma lasanha no máximo, não muito alta, porque não há profundidade, não há espaço para muita coisa aqui. Sequer aquela mala que você põe em cima do avião cabe aqui, certo? Mas, quando a gente abre aqui, a gente entende o porquê a falta de espaço, porque todo o sistema híbrido desse carro, que está aqui na dianteira também, acaba virando um próprio feature desse carro, né? A gente tem esse vidro aqui e revela-se um inversor com 2 saídas, né, para cada uma com 3 fases diferentes para os 2 motores elétricos que existem aqui no eixo dianteiro. E aí a gente tem a menção do sistema RACE ou RAC-E ou RACE. Só que é um sistema elétrico, esse aqui é um pouco diferente. Então o RACE e RACE, como é que fala isso? Então o sistema RACE, na verdade, é o Rotation Axis Control Electric. Então, basicamente, o que a Ferrari utiliza aqui é os motores elétricos para fazer a desaceleração e a correção de trajetória do carro. Ou seja, não é mais utilizado a força ou as pinças de freio mordendo o disco para fazer a desaceleração da roda, certo? Eles utilizam o próprio sistema de recarga para gerar resistência no eixo que esteja perdendo tração ou que esteja contornando fora da trajetória que você está apontando o carro, para fazer a regeneração e desacelerar aquela roda, aquele eixo aqui na dianteira. Então, esse é o sistema novo de regeneração que acaba também modificando uma coisa que é muito básica, que é muito nova aqui na SF90. O pedal de freio, ele não está mais conectado a um cilindro mestre e a um sistema hidráulico. O pedal de freio é apenas uma alavanca eletrônica. A gente vê aqui em cima ainda o reservatório do fluido de freio já deslocado do próprio centro, né, onde você esperaria estar localizado lá o cilindro mestre. E todo o sistema agora é um sistema fly-by-wire, né, um sistema controlado eletronicamente. Ou seja, o carro escolhe se ele vai frear com a pinça de freio ou se ele vai desacelerar a roda utilizando o sistema elétrico e aproveita para fazer uma carguinha na minúscula bateria desse carro. Ainda vou falar de tudo isso mais para frente no vídeo. Por fim, aqui na dianteira, coisas que chamam a atenção são todas essas parafernálias que vêm junto com o carro, o próprio carregador de parede que ocupa o limitado espaço que a gente tem aqui, aquela placa de configurações dos opcionais que esse carro foi configurado antes de ser fabricado, durante a encomenda, e por último, o uso de carbono não só no capô, mas como no próprio para-choque dianteiro aqui, isso para compensar o ganho de peso extra com todo o sistema, o complexo sistema híbrido desse carro. Aqui não é opcional. Já olhando à frente, a gente vê essa outra mudança na característica das últimas Ferraris que, enfim, inaugura aqui essa frente extremamente bicuda da SF90, muito mais baixa, menos arredondada e também, seguindo a própria linha que a gente tem aqui, a gente começa a ter o cockpit inspirado em uma bolha aeronáutica, né? Uma bolha de caça, onde a gente tem essa separação. E aqui, no caso desse carro, a gente fez uma modificação, uma customização com um PPF colorido, esse PPF preto, que além de proteger a pintura, fez essa separação e fez esse destaque do cockpit inteiro do carro, dessa bolha arredondada que fica concentrada no meio da SF90.
próprio para-brisa, essa inclinação e essa curvatura é muito mais acentuada na SF90. E aqui eu confesso que eu acho que eles se inspiraram na Koenigsegg para fazer esse item de design que até então era só dos suecos. Aí já olhando agora o carro de lado, mas ainda na dianteira, a gente percebe essa roda que também existe uma modificação aqui. A Ferrari criou um sistema de aletas que, em teoria, trabalha com o fluxo criado aqui. A própria rotação dessa roda acaba fazendo um fluxo de ar e suga esse ar para fora. Eu já ouço algo parecido desde a década de 90, não há nada de novo aqui. E das aletas que eu já vi, essa daqui é a menor. Mas, se você olhar a roda em si, ela é uma roda um pouco simples demais para um carro dessas proporções. Então o que a gente fez aqui na Vanguard? Nós fizemos uma customização com uma das rodas mais belas do mercado, que traz um pouco mais de complexidade, agressividade e beleza para todo esse sistema. Vamos falar dessas rodas da HR? Bom, então para a gente carimbar um projeto especial, nós precisamos de rodas especiais. Então a gente mandou fabricar rodas em uma fábrica dos Estados Unidos, chamada HRE, rodas feitas sobre medida. E o que chama a atenção, primeiro, é o próprio estilo de fabricação da roda, que é uma roda de duas partes, feita em uma peça de alumínio forjada, usinada em CNC, uma peça única, e traz toda uma elegância e uma customização até então não vista em nenhuma outra SF90 que nós vimos até então. E cada dia que passa, essa roda cresce cada vez mais no meu coração. Vamos falar dos detalhes dela. Então, como eu falei, a construção da roda é de alumínio forjado monobloco, certo? Então nós temos tarugos de alumínio que são transformados em um processo de usinagem super complexo, utilizando vários tornos eletrônicos, e chegam a esse resultado final, onde a gente tem aro separado de raio em peças únicas, forjadas extremamente bonitas. O que chama a atenção para esse formato que o cliente escolheu é a combinação de formas arredondadas, que é o clássico da Ferrari, com os ângulos agudos e mais agressivos. Em uma mesma roda a gente tem os dois mundos. Depois, se a gente dá uma olhada aqui no sistema de fixação do aro, nos raios nós temos diversos parafusos Torx, que aqui foram também customizados com a mesma cor da roda. E eu sei, a cor da roda, ela é ousada, é um preto brilhante que combina com a outra modificação que a gente fez aqui no cockpit. Mas eu confesso que, passados-se alguns dias aqui, good. Então, nesse mix todo que a gente tem aqui, a gente tem uma roda com vários planos diferentes, dependendo do ângulo que você olha dessa roda, ela tem um formato e uma forma e um impacto no seu cérebro. Por último, a gente tem também esse impacto clássico do offset negativo, principalmente aqui na traseira. A gente tem duas talas diferentes, a traseira também é muito maior, e a gente botou nesse carro os pneus originais, são pneus semi-slick da Michelin, 315 30-20 aqui na traseira. 315, ok, maçudo. E aí eu te pergunto, onde que você acha esses pneus? Bom, só existe um lugar para você procurar o pneu do seu carro, seja da sua Ferrari ou do seu carro do dia a dia. É no site do maior varejista de pneus da América Latina, pneustore.com.br. E você sabe que nós temos um cupom de desconto, o cupom Nada Mal, tudo em maiúsculo e junto. E o desconto, ele é belíssimo, mas talvez não tão belos como essa roda aqui. Por fim, ainda falando da roda, eu já falei da roda aqui nesse vídeo, olha, dá uma olhada, mas dentro dela a gente tem abrigado o gigantesco sistema de freios de cerâmica e carbono da Ferrari com aquela pinça amarela de 6 pistões. E aqui vale dizer aquela coisa que eu expliquei em relação ao sistema Race, né? Esses freios serão muito menos utilizados devido ao fato do carro frear o carro muitas vezes com o sistema híbrido e não pinçando a pastilha no disco, né? Então talvez esses serão os discos de cerâmica e carbono que mais vão durar na história. Talvez você nunca terá que trocar
as pastilhas da sua SF90 dependendo do seu estilo de condução. Mas se eu levar em consideração as modificações que a gente fez nesse carro, não vai ser o suficiente. Você vai usar bastante freio. Vamos falar delas mais para frente. Continuando na lateral, a impressão que dá é que a SF90 está um pouco mais chapada do que o normal. Existem sim formatos côncavos, como por exemplo essa concavidade aqui interna na parte da porta. A gente tem o espelhinho já não mais numa linha de ombro, mas mais inclinado para a lateral. A gente tem novidades aqui também no sistema de maçaneta da porta, que aponta para baixo. E por último, a gente tem aqui toda essa curvatura nessa linha de gola do carro, que eu já vou explicar, mas aqui a gente tem uma captação de ar, na verdade 3 captações, 1, 2, 3, e aqui eu consigo ver o intercooler do motor V8 biturbo preparado pela gente aqui nesse caso. Mas eu ainda preciso falar disso aqui, ó. Eu estou falando exatamente desta linha aqui que sobe por detrás do cockpit com inspirações aeronáuticas e cria essa linha de gola do carro, como se o carro tivesse uma grande gola isolando a cabeça do restante do corpo. Uma linha talvez inspirada no Ford GT90, aquele protótipo lá da década de 90, que eu já falei aqui no canal algumas vezes. E a gente termina em muitas novidades aqui atrás. Também eu preciso citar a barbatana. Então toda essa parte da coluna B para o restante do carro é tudo muita novidade aqui da Ferrari. Primeiro a gente ainda tem aquela alusão às colunas góticas que a gente mostrou aqui na 599, mas nesse caso elas estão muito inclinadas, quase que desaparecendo na própria linha do carro. Nós temos um deck aqui, existe uma pequena janela para a gente olhar lá do habitáculo pelo espelhinho retrovisor. Aí existem algumas grelhas aqui, com nenhuma função específica, ela é mais estética do que funcional, e aí chama a atenção esses 2 círculos que nós temos aqui, né? De um lado nós temos o abastecimento do motor e do outro lado nós temos o sistema de carregamento das baterias. E aí, continuando a própria linha aqui do carro, a gente também tem agora esse vidro, né? Também separado nessa outra linha, nesse outro caimento aqui, com uma outra cor, preto brilhante de novo, e aí a gente, observando aqui, a gente consegue ver lá o V8, e lá também é tudo muito novo. Então de um lado eu abro os 2 tanques ao mesmo tempo, eu cliquei um botão depois do outro, mas os 2 abriram juntos, né? E como eu falei, aqui o sistema de carregamento elétrico, lá o sistema do tanque de combustível, você botar gasolina no carro, né? E aí eu tenho essa alavanca, eu puxo ela e revela-se uma tampa inteiriça, ou seja, a tampa é todo esse módulo, e aí quando a gente abre a gente vê o V8 enterrado lá embaixo e, espera um pouquinho. Como assim, Guilherme? Você compra um carro de milhões e ele vem com uma vareta para o capô do motor? Isso não é um problema. Então lá embaixo nós vemos o F154, o V8 biturbo da Ferrari, que eu venho falando aqui no canal, talvez desde o vídeo da Portofino, né? E essa é a primeira vez que eu vejo uma real modificação no projeto original. Primeiro, o próprio deslocamento é aumentado para quase 4 litros, ele sai de 3,9 e chegou quase em 4 litros, aumentando o diâmetro de camisa para 88 milímetros, diga-se de passagem. Depois todo o sistema de turbocompressores e os coletores foram reposicionados e basicamente reprojetados, né? O motor está sentado 2 polegadas abaixo, ou seja, não é só a impressão de você abrir o capô de uma Ferrari e olhar esse motor ainda mais enterrado lá embaixo. Isso devido a todas essas modificações de chassi e dos turbocompressores, que foram separados e subidos um pouquinho, né, para deixar o motor um pouco mais para baixo, mas também para abrigar todo o sistema híbrido que se esconde aqui em toda a carroceria. Mas a gente consegue ver vários dos componentes do sistema híbrido, como por exemplo os cabos de alimentação de corrente direta aqui, passando para encontrar um inversor, que eu encontro aqui embaixo, depois os cabos das 3 fases que estão indo para o
terceiro motor elétrico desse carro, que está entre o motor a combustão e entre a nova transmissão da agora denominada Magna, mais uma empresa que comprou a Getrag, e é uma nova transmissão de 8 marchas. 8 marchas apenas para frente. Esse câmbio não possui ré. Esse carro não tem marcha ré. Então, no final, isso não é necessário, porque se você parar para pensar, você também tem motores elétricos aqui que podem fazer com que o carro ande para trás, né? E aí você elimina a complexidade de um sistema de marcha ré e ganha um alívio de peso, uma menor complexidade no sistema e a remoção de um ponto de falha muito comum das transmissões de 7 marchas que a gente já vem mostrando aqui no canal. A ré dá problema nesses câmbios. Agora não tem mais ré para dar problema, certo? No final, o conjunto desses 4 motores, os 2 elétricos na dianteira, mais o motor a combustão e o motor elétrico aqui na traseira, trazem um pacote de potência na roupagem original de por volta de 986 HP ou 1000 PS. É uma outra forma de você calcular potência. E no final, a gente está falando aqui de uma Ferrari de rua, de produção em massa, não é uma Ferrari especial, mas esse é hoje o carro mais potente nessa categoria, nessa nova categoria que a Ferrari criou. Mais potente, mais rápida que uma LaFerrari, por exemplo, né? Com todos esses números. Mas o que a gente fez aqui, em termos de modificação, foi instalar um sistema de escapamento com fluxo otimizado, certo? A gente reconhece que o V8 não berra mais quando antigamente, e o ronco sempre foi um pedigree, uma característica das Ferraris. E até então, instalação de escapamentos em uma SF90 com toda essa eletrônica nova. Aqui, por exemplo, gerenciando esse F154, a gente tem a inauguração de 2 bancadas separadas, 2 centrais diferentes, gerenciando cada um dos lados desse motor, e até então nunca foi assim, sempre foi apenas um módulo, e sem considerar todo o restante dos módulos que a gente tem aqui do sistema híbrido. Ou seja, o carro não acelera e mais freia como antigamente, né? Toda essa complexidade, até o momento, era um impedimento para a gente fazer essas modificações aqui na SF90, mas eu posso dizer com certeza que esse é um projeto que, com as modificações de escapamento, está funcionando redondo, sem luz de injeção, sem entrar em emergência, certo? E isso foi desenvolvido tudo aqui na Vanguard. Por fim, ainda conhecendo o F154 e todo o seu potencial, né, a gente tem aqui o F154 na sua configuração original de 4 litros, produzindo por volta de 768 cavalos declarados pela fábrica, mas a gente, em cima disso, trabalhando com 0,2 de pressão a mais, nós trouxemos o conjunto inteiro para mais de 1.100 cavalos. E o 0 a 100 desse carro está abaixo dos 2,5 segundos. Solta! Por fim, não foi só aquela frente bicuda, não foi só essa linha de pescoço, não foi só esse deck traseiro que mudou no design da Ferrari. A Ferrari também tem novidades aqui na traseira, como, por exemplo, o primeiro spoiler invertido que eu me lembro de um carro. Basicamente, o spoiler ativo traseiro desse carro é essa peça aqui, que originalmente é fixa. Nós temos uma comunicação pela parte inferior, mas o spoiler, para desativar a asa e não gerar tanto arrasto assim, ele não vai para cima, ele vai para baixo. Então toda essa peça aqui, na parte de frente dessa linha, abaixa e mata esse duto e, portanto, mata a aerodinâmica na traseira, né? E ainda assim você altera entre mais arrasto, mais downforce, assim como nos outros casos que eu já venho explicando há tanto tempo aqui no canal, né? Por último, também tem várias novidades aqui, como por exemplo as lanternas quádruplas, que não são mais redondas. Agora a gente tem um quadrongo, um quadrado redondo, certo? No lugar das lanternas traseiras, a cabeça do cavalinho está um pouquinho acima da linha da própria carroceria, isso chama muita atenção.
Aqui a gente tem as ponteiras elevadas mais para o meio do carro, talvez uma inspiração nas McLarens, que começou com essa moda, que a gente também já mostrou aqui no canal algumas vezes, né? As ponteiras agora são só duas e, por fim, a gente tem toda essa complexidade dos dois difusores traseiros aqui desse carro, extremamente agressivos, né? Nós temos toda essa grade que daria visão ao sistema de escapamento que a gente instalou aqui, por exemplo, mas, enfim, está tudo meio que coberto, né? O que sobra, basicamente, são todas essas aletas extremamente agressivas e esse fechamento da traseira, né? Um pouco chapado, inspirado talvez na 330p, que eu já mostrei aqui também no canal, no vídeo lá de Le Mans, um carro que corria em Le Mans, certo? Por último também nós temos ali a simpática câmera de ré. Já desse lado eu preciso falar das rodas traseiras. Não, já falei das rodas. Vamos falar sobre acesso à SF90. A primeira coisa que chama a atenção é a maçaneta, que também mudou. A gente aperta lá para baixo e aí a gente abre essa porta, que abre só até aqui. Não tem muito acesso, a gente está falando de uma coupé, existe a versão Spider desse carro. E aí, antes de eu entrar no carro, a gente já é martelado na cabeça com o formato desse banco de fibra de carbono, que é basicamente uma espécie de uma chapa super fina com as almofadas, os acolchoados meio que parafusados em cima dele. O banco ele possui ajustes manuais e elétricos, eu mostro. Então, como eu falei, os ajustes do banco ainda são mecânicos, a gente tem uma catraca aqui com uma alavanca bem simples. A gente tem um ajuste elétrico de altura, mas é o único ajuste que a gente tem assim diferente, e ainda o ajuste do encosto é feito por uma roldana aqui. Dá para sentir a fibra meio que estalando, né? Muito curioso. Depois, a densidade da espuma é uma densidade bem firme. Esse aqui não é o banco mais confortável do mundo, é um banco rígido, mas os apoios laterais de coxa e quadril são de semiconcha, ou seja, não estão enterrados num cockpit, mas também eu não vou ficar espalhando nas curvas. Enfim, vou mostrar isso mais para frente no vídeo, mas daí quando a gente pousa aqui, a gente vê que tá tudo diferente, é tudo novo. E olha que eu já entrei em algumas Ferraris, mas nada parecido com isso aqui, irmão. Bom, SF90 na verdade parece uma espécie de nave do Star Wars, talvez a Millennium Falcon, né? De tanta coisa tecnológica e nova e luzes que eu tenho aqui dentro. O habitáculo em si é muito escuro, né? Tem pouca entrada de luz. E, enfim, vamos lá. Aqui na parte traseira nós temos uma espécie de porta guarda-chuvas ou porta-diálogo. É a única coisa que vai servir ali, uma espécie de bastão, né? Depois a gente tem muita fibra de carbono, não só as fibras do banco, mas também dos acabamentos aqui traseiros. Eu tenho aqui misturado ali o tanque de combustível, parte do sistema híbrido entre esses dois espaços, e por isso talvez a SF90 seja a Ferrari que menos espaço tem para você guardar bugigangas, né? Depois, passando aqui, a gente tem esse console central, e aqui eu tenho o seletor das marchas que mudaram, não são mais aqueles botões redondos que a gente tinha para fazer a modificação dos sistemas de câmbio. A gente vem com uma espécie de grelha que remete àquelas grelhas, a grelha da Testarossa, por exemplo, que nós mostramos aqui no canal. Essa grelha com os botões e os pequenos manetinos, né? Os manetinos talvez da 355, que nós mostramos aqui no canal também, são inspirados aqui nessa nova peça. E a gente tem aqui a seleção de ré, mudança entre modo automático e manual, e também o modo de controle de partida, ou o Launch Control desse carro, que é um dos highlights da SF90. Mas depois, continuando, um porta-copos, um porta-celular, e aí a gente cai aqui pro deck. E aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis telas e quase nenhum botão. Dá uma olhada nisso.
Bom, aqui primeiro, os difusores de ar não são mais redondos, né? Esse daqui é um deles. Dá uma olhada no formato e no formato extremamente estranho desse duto, né? E o mecanismo, enfim. Em cima dele nós temos o display, que seria o display do passageiro, já inclinado para o passageiro. Aqui a gente tem aqueles displays de performance do carro, mas o rádio, né, se esconde aqui. Esse é o único acesso que você tem ao rádio com essa tela touchscreen. Sequer nós temos um botão aqui de volume, né, para mudar, que é mais comum. E por último, uma coisa que chama a atenção, nessa telinha você tem um GPS também. Depois aqui, ó, eu tenho o sistema de controle do sistema de ar-condicionado. Ela é uma outra tela, ou seja, eu controlo ventilação por aqui ou por aqui, temperatura por aqui e por aqui. Só que essas telas eu não tenho nenhum sistema de feedback, nenhuma vibraçãozinha, né? É apenas uma tela. E, enfim, esse é um dos métodos de você controlar o sistema de climatização aqui da cabine, né? Nessa tela super especial aqui. Outra tela desse carro aqui no outro lado esquerdo, ó, percebe aquele difusor também que não é mais redondo, a gente tem esse estilo todo diferente aqui no difusor de ar. E aí a gente tem essa tela aqui que faz controle do sistema de iluminação do carro, o sistema dos espelhinhos elétricos, né? Inclusive o posicionamento dos espelhinhos seria feito por esses botões aqui. Nada intuitivo, nada ergonômico, eu diria. Telas são um problema e botões sempre também foram um problema na Ferrari. Talvez seja por isso que eles partiram para essas telas. Eu tenho um sistema de câmeras, eu tenho um sistema de controle de estacionamento e também desse lado tem o botão para fazer o lift control. Isso daqui levanta a dianteira para você não raspar nos buracos aí quando você estiver dirigindo o seu carro na cidade, né? Essa é a terceira tela que eu já mostrei desse carro, mas tem mais. A quarta interface desse carro, que é uma espécie de tela ou superfície de contato, é o próprio volante. A gente não tem mais aquele botão redondo de partida, nós não temos mais os botõezinhos para você ficar clicando. O manetino ainda está aqui, mas dá uma olhada no drama, né? Eu vou só ligar a ignição e aí tudo se acende. Isso daqui, na verdade, é um problema, se você parar para pensar. Eu tenho um vício de, por exemplo, estar dirigindo o carro, velocidade de cruzeiro, às vezes de botar a mão no volante. Só que eu estou apertando agora uns 5 botões diferentes ao mesmo tempo se eu faço isso, né? Então, e isso, você dirigindo o carro, você acaba fazendo isso, né? E aí, de repente, ele está trocando de estação, você fala, ah, sou eu com a mão no volante, né? Esse é um problema, mas tudo bem. Aqui se escondem várias funções que a gente já via em outras Ferraris. Por exemplo, os piscas alertas são esses dois. A gente só tem as alavancas aqui das trocas de marcha, que são bem longas e grandes nesse carro, elas vão até aqui mais ou menos. Aqui a gente tem aquele indicador de LEDs do corte de giro, né? Nós temos aqui também escondido na parte traseira, esses sim são botões. Eu tenho um botão de volume desse lado esquerdo e uma aleta, né, para trocar aqui estações e as funções aqui. Eu consigo fazer o controle de ar-condicionado, por exemplo, desse carro apertando esse outro botão aqui. Nós temos o manetino agora tem funções um pouco diferentes, né? Modo wet, modo sport, modo race, que aí permite aquela escorregada controlada do carro. Modo controle de tração desligada, ou seja, você dá motor e o carro perder trajetória por excesso de torque, mas ainda assim tendo uma espécie de controle de trajetória, dependendo de como você estiver nas condições, ou simplesmente tudo desligado, como é de praxe na montadora. Só que aí, desse outro lado esquerdo, eu tenho outros modificadores dos modos de condução, já relacionados ao sistema híbrido, né? Eu tenho desde um sistema ID ou eDrive, certo? Que eu utilizo só os controles de motores elétricos, o motor a combustão fica desligado. Eu tenho um modo híbrido, que ele fica alternando, né? A gente consegue andar aqui até 130 por hora, mais ou menos, só no sistema elétrico, né? Com essa autonomia super baixa de 25 km. Aí eu tenho um outro modo que é o modo performance, que se eu tiver com tudo ligado, ele liga o motor e fica intercalando, vendo qual que é o melhor dos dois. E por último eu tenho o modo qualifying, ou modo de classificação. Nesse modo, tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão entram para dar 100% de potência, não mais preocupado com a regeneração das baterias. E nesse caso, nesse carro, no momento que a gente está gravando, nós estamos falando de mais de 1.100 cavalos
de potência combinada entre os dois. Nada mal. Ainda assim, outras funções aqui, eu tenho a outra tela, que é a outra modificação da Ferrari. Eu não tenho mais o contador de giros com um relógio analógico, é tudo uma tela. E aí a gente tem aqueles modos diferentes de visão completa com o mapa, visão parcial com o heavy counter em cima e o mapa embaixo, ou só as informações que interessam. Quando eu vou mudando os modos aqui entre e-drive, híbrido, performance, todo o grafismo vai mudando também, né? Eu posso passar os menus aqui para a lateral, fazendo esse sistema de deslize, né? Típico de smartphone. Tem até um barulhinho que o carro faz. E, enfim, isso aqui é tudo muito novo, né? Mas bela implementação desse sistema de telas na Ferrari. Acho que falta a questão do feedback dos botões aqui, para quando você clica, ele dá uma vibraçãozinha, que a gente vê na linha da Audi, Lamborghini, por exemplo, né? Mas eu já falei de 5 telas, tem mais uma, que é o Heads Up Display. Eu tenho uma outra tela que é projetada lá no para-brisa e aí traz diferentes informações, dependendo dos modos que eu tenho aqui selecionados, certo? O que a gente fez nesse carro mesmo? Nós trocamos as rodas, já falei das rodas, né? Já. Depois nós temos o escapamento, que melhoraram o ronco e a vazão do motor, e por último nós temos a programação. Vamos falar desses últimos agora, dessa parte mais interessante do vídeo. Agora, passado o sistema de aquecimento básico, de partida a frio do carro, eu começo a escutar um pequeno assovio nas turbinas. Eu começo a escutar aquela cadência típica de um motor V8 com virabrequim plano. Eu também percebo uma intensidade muito mais presente no ronco do motor. Melhor ir para a rua e explicar tudo isso, né? Na prática. Então, vamos lá. Agora sim. Enfim, eu mostrei, dá pra andar só no modo elétrico, mas não é esse o modo que a gente gosta, né? Agora tem ronco de V8, mas a SF ela é estranha, essa é a primeira coisa que eu preciso falar. Por exemplo, a gente está agora entrando numa rodovia, eu vou ficar no meio pedal, eu piso para acelerar, o carro ganha velocidade, mas o motor parece que ele não está acompanhando, o giro do motor não acompanha o ganho de velocidade. Isso é uma sensação que eu nunca senti na minha vida. Cara, meio pedal já... Você já vê o potencial do negócio. Isso porque eu tô no performance ainda. Mas a gente pode fazer assim: Race, modo qualificação, 100% do elétrico, 100% do combustão. Baixo umas 2 marchas, dá um espacinho. Esse é um daqueles carros que o Nelson Piquet falava que você testa para ver se sua pele é curta, né? Você dá aquela segurada. Mas é um trilho. Não tem nada a ver, por exemplo, com uma 488 pista, que é só traseira, que é 4x4, óbvio. Mas é um trilho. 488
pista, você tem aquela traseira bagunçada, você tem aquele carro diabólico, né? Que nem eu mostrei lá no vídeo. Cara, e não para de puxar, irmão. Que isso, cara? Você não acostuma, mano. Verdade é essa. Olha! Deixa eu concentrar. É estranho, cara. Você sente a patada. O carro tá... Nada a ver, cara. Nunca andei em uma Ferrari desse jeito, cara. Deixa eu fazer de novo. Não tem o soco de troca de marcha. Não tem aquele vrap. Você vai trocando, o carro continua, ele não perde toque, não perde aceleração. Cara, fica quieto, pilota. É esse o futuro? Tá bom. Você vê, ele freia às vezes com o sistema elétrico, às vezes entra o freio. Cara, sensorial assim, você tem que se readaptar, velho. Você tem que se readaptar. Outra coisa que a gente precisa falar, do ronco, óbvio. Estamos com o escape completo aqui, Novitec, uma das únicas fábricas. Não é Secret Weapon, senhores. A Secret, na verdade, estava esperando a gente dar um sinal verde na parte de programação desse carro, né? E aqui nós temos um projeto com sinal verde, certo? Calibragem bem acertada e a gente não tem problemas em termos de luzes, fumaça, que era o que muita gente estava enfrentando com esses carros assim com a SF90, assim que ela foi lançada. Mas aqui já superamos isso. Mas não tô com o Secret, vou falar agora com o Fábio para ver se a gente consegue fazer já o primeiro projeto. Mas não tô com escapamento ruim, tô com um Novitec completo aqui, certo? Controle de válvula original. E o carro decide a marcha que ele vai pegar. Cara, eu quero mostrar o ronco, mas a patada é tão impressionante e constante. Vamos ver se a gente consegue agora, vai. Isso não é de Deus, mano. Deixa eu botar o câmbio pro manual. Porque você vê o carro, ele decide que marcha ele vai largar. E às vezes você tá lá 3.000, 4.000 RPM de terceira, você dá o pé, ele vai pra quarta e aí depois cresce mais lento. Enfim, essa parte de gestão de aceleração, desaceleração, controle de tração, que é muito novo, mas é legal. Ó, agora com o manual ligado, 4.000 RPM, do lado da mureta. Não é de Deus isso aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Falta espaço, lógico, na frente. Tá bom. Se esse é o futuro. Temos aquele túnel clássico,
Já passou tanto V12 com escape de V8. Só que não dá pra pisar, velho. Porque... Caralho, essa foi a mais rápida de todas. Entrou a segunda, eu falei, tira o pé. E aí não dá pra mostrar o ronco. Caralho. Ah, porra! Cara, eu nunca vi. Tudo bem, a gente tem uma marcha a mais, mas eu nunca vi subir marcha tão rápido, velho. Meu Deus do céu, irmão. Aí, ó, eu apertei de novo no controle de voz aqui. Isso é onde tem um negócio touch. Aí. Meu Deus. Vai de novo. Olha isso. Que isso, irmão? E é no chão, cara. Você vai fazer isso numa... Você pega nas V8, não tem chão pra isso. O carro fica rabiando e tal. Parece que eu tô numa Huracan biturbo. Em breve. Depois uma coisa que eu preciso falar aqui também é que não é só parte de software que a gente precisa trabalhar, que é difícil, que foi difícil na SF90. É a parte de instalação física de substituição do escapamento. Porque ali atrás nós temos um motor a combustão, motor elétrico, transmissão, inversores, bateria e tudo meio que num bolo, num aglomerado só. E essa é a Ferrari mais difícil, mais trabalhosa, que demanda mais horas homem pra gente chegar na desmontagem completa de um escapamento, por exemplo. Tem muita coisa para desmontar, leva dias. Não é a primeira que nós fazemos, de fato, mas enfim, isso a gente não vai contornar, né? É mais de uma semana para fazer a substituição de um escapamento aqui corretamente. E eu gostaria de ter enfatizado isso e mostrado algumas imagens para vocês aí, mas provando que dá para fazer e fica bom. E agora eu tenho um túnel ali na minha frente. E vocês já sabem o que vem na sequência, né? Cara, é muito bruto, irmão. De novo. A segunda você não pisa tudo. Não dá pra pisar. Dá aquela bagunçada, mas... Terceira em diante eu nunca vi puxar igual. Nunca vi, velho. Fatiou, passou. Não tem chão pra isso. Meio pedal, agora tudo. Agora me rabiar, irmão. Iha! Jesus Cristo, o que é isso? É estranho. Essa é a palavra. A SF90 ela é estranha. Talvez seja a mesma coisa de pilotar um Airbus, sei lá. Você não sente o manche vibrando, você não sente aquela traseira. Outra coisa que precisamos falar sobre SF90. Eu dei uma volta agora de uns 80 quilômetros, tanque cheio. Eu já estou na metade do tanque de combustível, mas eu estava andando toda hora no Qualifying e eu já cheguei na metade do tanque.
E o sistema híbrido está completamente carregado. Ou seja, a gente vê as baterias numa capacidade muito correta. Muito correta. Estou com uns 25 km de autonomia aqui. E aí a gente vê essa questão de frenagem, de recuperação do carro. Funcionando muito bem. Na verdade é o oposto. Parece que o tanque de combustível que é pequeno demais. Abriu espaço para as baterias, né? E agora eu tô atrás de um Corolla sem fazer barulho. Essa curvinha eu chamo de curvinha McLaren. É um trilha, mano. O carro é um trilha, velho. Parece que eu tô numa... Eu já falei isso, né? Uma Huracan. R8, talvez. Você tem que ter muito culhão pra pesar de segunda nesse carro até embaixo, cara. Ah! Muito! Suspensão no soft. Trano elétrico. Então é isso, senhores. Se esse é o futuro, eu não posso dizer que ele é glorioso e nem trágico. Ele é estranho, mas muito forte e muito na mão, cara. Definitivamente parecido com nada que eu tenha dirigido até agora. Vamos ver o desenrolar, né? Nós temos aí já no país 296 com 2 cilindros a menos e uma complexidade, uma confusão parecida com o que a gente entra aqui e encontra na SF90. Aqui, graças a Deus, na SF terminamos o projeto. Dá para botar escape, customização de uma roda. Essa daqui não tem igual, é a única no país. E nível de potência também, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da exclusividade. Quem sabe vamos ver esse carro mais vezes aqui no canal. Mas esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é uma SF90 híbrida de mais de 1.100 cavalos. E ela não faz barulho. Nossa, agora o carro desligou, mano. Maria! Maria! Qual... O telefone não está disponível. Oh. Ah. Tá bom, Maria. Tá bom. Entendemos. Entendemos tudo. Vou deixar nossa conversa para uma outra oportunidade. Eu me perco nesses menus aqui, cara. Olha eu trocando de baixo no elétrico.